Vamos à palavra de Deus, então, em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um tema que nós precisamos crescer na igreja. Eu vejo que isso aqui custa a nossa vida com Deus. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre maturidade. Maturidade espiritual. Amém, pessoal? Por que eu quero falar isso? Porque a maturidade espiritual, diferente da maturidade física, da maturidade normal, ela é um pouco diferente. Porque a maturidade física, ela é alcançada com o passar do tempo, sim ou não? Então, quem aqui já deu muita cabeçada na vida quando era novo? Com 20 anos, 18, com 15. Quem deu muita cabeçada? Ó. Até hoje ainda dá, ó, Marcão? Até hoje? Mas hoje dá um pouco menos. Sim ou não? Eu lembro que quando eu fiz os meus 18 anos, era aquela loucura para tirar a habilitação, né? Você queria tirar a habilitação e você não tinha medo de nada. Você com 18, com 19, com 20 anos, você não tem medo de nada. Parece que nada te amedronta, sim ou não? E conforme você vai passando o tempo, parece que você começa a ficar um pouco mais medroso. Lembro que eu morava em São Paulo e eu andava de madrugada no Brás. Eu, na época, apresentava um programa de rádio à noite, das 10 às 11, das 22 às 23 horas. Eu apresentava um programa de rádio pela igreja. E depois das 2 às 3 da madrugada, eu participava do programa de televisão do bispo. E às vezes eu saía da rádio, quando eu não ia para a TV, eu saía da rádio 11, 11h30. E eu mais alguns pastores, nós íamos andando pelo Brás e ia para o McDonald's comer essas horas, né? E a gente ia tranquilão, de terno, gravata, tudo bonitinho para a rua. E não tinha medo de nada. Diversas vezes a gente já foi parado na rua, já tentaram nos assaltar e ver se isso barrava a gente. Não. E com o passar do tempo agora, hoje o meu carro é inteiro lacrado, porque eu não quero que ninguém veja eu lá dentro. Quando eu vou para São Paulo, proteção. E é um pouquinho de maturidade. Você começa a entender que há perigo nas coisas. Então a maturidade física, ela é alcançada com o passar dos anos. Quantas pessoas já não falaram assim: se você pudesse voltar quando você tinha 18, 19, 20 anos, com a cabeça que você tem hoje, você faria algo diferente? Nossa, quem faria diferente? Sim ou não? Muitas coisas, muitas decisões, muitas ações, muitas coisas nós mudaríamos. Por quê? Porque hoje nós temos uma maturidade. E por mais que hoje você, mesmo novo, você tenha uma cabeça mais centrada, você se sente maduro, mas quando você tiver 30, 40, 50, 60 anos, você vai estar mais maduro ainda. Só que a maturidade espiritual é diferente. Porque a maturidade espiritual você não alcança ela com o passar do tempo. Porque quantas pessoas nós não temos dentro da igreja que tem uma caminhada com Cristo de 20, 30, 40 anos e não são maduras? Quanta gente dentro da igreja que tem algum tempo de igreja, ou outros que tem pouquíssimo tempo e às vezes parece ser mais maduro do que aquele que tem 20, 30 anos. Então, pessoal, nós precisamos urgentemente ser uma igreja madura. Nós precisamos ter maturidade. Helena, eu lembrei do testemunho que você queria contar. Você conta depois? Pode ser? Pode? Você quer deixar para outro dia? Você que sabe. Outro dia? Tá bom. Eu acabei de lembrar, senão eu tinha te chamado antes. Mas a maturidade espiritual, ela está ligada à caminhada com Cristo e à obediência. Então, quanto mais eu obedeço, quanto mais eu caminho com Cristo, mais maduro eu me torno. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite. Eu quero que você entenda o quanto Cristo quer fazer de você uma pessoa madura na fé. Uma pessoa madura espiritualmente falando. Deus quer fazer de nós que nós não venhamos ser apenas crianças, mas que nós venhamos ser adultos.
Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, a Bíblia vai falar assim, ó, quando eu era criança, eu falava como criança. Eu pensava como criança. Eu agia como criança. Hoje, eu já não sou mais criança. E por que isso é tão importante? Porque tem pessoas que mais que ela tenha 40, 50 anos de vida, na fé, ela parece que tem 5. Na caminhada com Cristo parece que tem 7. Na caminhada com Cristo ela ainda está com 10 anos. Ela ainda é uma criança na fé. Ela ainda não amadureceu. E muitas das vezes isso não está ligado porque ela tem pouco tempo de igreja. Não. Eu falo pela minha mãe, por exemplo. Minha mãe era uma pessoa que tinha 30 anos de igreja, mas ainda era uma criança. Não era madura o suficiente. Era uma mulher imatura. Fazia tudo o contrário. Parecia que ela escutava uma coisa na igreja, ela saía da igreja e fazia tudo diferente. Porque criança é assim. Criança, você fala, não faz isso. O que ela faz? Hã? Você falou para não fazer? É agora que eu vou fazer. Sim ou não? Luca, não sobe na cadeira. É para não fazer o quê? Para não subir na cadeira. É para não subir assim? Ela faz. Então tem muita gente dentro da igreja que ainda ela é criança. Então, como é que começa a caminhada da maturidade espiritual? A maturidade espiritual ela começa quando você aceita Jesus. Então, a partir do momento que uma pessoa vem e ela tem um encontro com Cristo, e aí ela fala assim, não, eu quero o Senhor Jesus, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. E aí ela nasce de novo, através do batismo nas águas. E ela nasce de novo através do Espírito Santo. E aí começa a caminhada dela da maturidade. Por quê? Porque ela precisa escolher viver com Cristo. Não é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não é só se batizar nas águas, mas é escolher diariamente viver com Cristo. É muito interessante porque o apóstolo Paulo, ele era conhecedor da lei extremamente fiel. Ele era um homem que conhecia muitas escrituras. E olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Projeta aí para mim, Mateus, por favor. Olha só. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Foi, Mateusão? 3:12. Ó, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, mesmo o apóstolo Paulo, com todo o conhecimento que ele tinha das escrituras, da lei, quando ele conheceu Jesus, ele entendeu que a caminhada dele começou de novo. Ele entendeu que todo o conhecimento que ele tinha, que tudo aquilo que ele possuía, ainda ele não tinha alcançado a maturidade espiritual. E ele fala assim, eu prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Então ele afirma que crescimento espiritual é contínuo. Crescimento espiritual não é você vir... Oh, gente, você acha mesmo que você vai ser maduro vindo no culto de quarta e domingo? Eu preciso ser franco com vocês aqui. Porque tem muita gente imatura dentro da igreja, porque o único dia que ela lê a palavra é na quarta e no domingo, quando ela vem no culto. O único dia que ela pega para orar é quando está no culto. Ela apenas faz as coisas que precisam ser feitas porque ela está aqui. Se você for falar com ela, o que você leu ontem nas escrituras? O que você leu na segunda-feira, na terça-feira? Ela não vai saber.
ou ela não tem referência da semana, porque o único dia que ela leu a palavra foi na quarta e no domingo. Então isso não vai te dar maturidade espiritual. Não vai te dar maturidade espiritual. E o problema disso, sabe qual é? Nós temos um monte de criança dentro da igreja. E a gente ter um monte de criança dentro da igreja. E isso é horrível. Horrível para o ministério. Quando você só tem um ministério formado por crianças. Quantas pessoas nós não conhecemos que no meio da caminhada com Deus abandonaram a fé, abriram mão da caminhada porque fulano falou algo para mim que eu não gostei, aconteceu isso, aconteceu aquilo na igreja. Criança na fé. E nós não podemos ser assim. Nós temos que ser pessoas maduras, e Deus, o Senhor Jesus, está nos chamando para isso. E quando você entende que Cristo está te chamando para ser maduro, você precisa entender que para você alcançar a maturidade espiritual, tem um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago. Assim como para você alcançar a maturidade normal. O tempo vai te ensinando muitas coisas, sim ou não? A minha mãe e meu pai muitas vezes já falaram assim para mim: um dia você vai entender e você vai me agradecer. Porque naquele momento eu não podia entender o conselho que eles estavam me dando. Eu era muito imaturo ainda para entender. Eu achava que eu era o dono da razão, que eu tinha todo o conhecimento do mundo, né? A gente se sente, e com o passar do tempo a gente vai vendo, a gente fala: meu Deus do céu, se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe, se eu tivesse escutado o conselho deles em determinadas situações, eu teria evitado muitos problemas. E a gente precisa entender que a maturidade espiritual é a mesma coisa. Ser maduro espiritualmente falando, gente, vai custar muita coisa da sua vida. Vai custar o seu tempo, vai custar tudo. Vai custar tudo. Então nós precisamos entender que a salvação, ela é de graça, sim ou não? A salvação, ela vem por causa das nossas obras? Não, é pelo que Cristo fez. Então, pelo que Cristo fez, nós somos salvos. Amém? Aleluia por isso? Graças a Deus por isso, né? Mas a Bíblia nos orienta e nos leva a crescermos espiritualmente. Então você é salvo, mas você precisa amadurecer. E é muito interessante isso, porque quando nós vamos ver nas Escrituras, por exemplo, o texto de Mateus 5,44, a Bíblia vai falar que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós oramos pelos que nos perseguem. Abre aí para mim, Mateus, por favor. 5,44. Mateus capítulo 5, verso 44. Olha só. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Próximo versículo. Para que vocês venham a ser o quê? Filhos de quem? Do seu Pai. E isso daqui se a gente for analisar, se nós formos pensar nesse texto, Jesus está falando assim, se vocês querem ser filhos, vocês têm que orar por quem está perseguindo vocês. Vocês têm que amar quem está perseguindo vocês. Aí vocês vão se tornar filhos. Aí a gente não pensa assim, mas não é pelas minhas obras, é pelo que Cristo fez. E agora a Bíblia está falando que eu tenho que amar quem me persegue para eu me tornar filho, dando a entender que se eu não amo, eu não sou filho. Se eu não oro, eu não sou filho. Mas é muito interessante que se a gente for pegar essa palavra filho, do original, do grego, esse filho aqui, o significado dele é filho maduro. E aí muda tudo o texto. O entendimento transforma agora. Porque não é apenas filho, mas é um filho maduro. Quando nós vamos ver na Bíblia, a Bíblia falando que nós nos tornamos filhos da adoção, na qual podemos chamar por Abba, Pai, esse filho que a Bíblia está falando é um filho novo nascimento, um filho pequeno. Então é muito interessante, nós vemos que a Bíblia fala de dois filhos. De um filho recém-nascido, filho da adoção, na qual podemos clamar Abba Pai. E o Abba Pai
é muito interessante porque o Abba Pai significa paizinho, papai, pai querido. E quem é que fala papai? Quem fala, gente? Criancinha, sim ou não? Papai, mamãe. Embora eu mesmo, depois de adulto, ainda tinha um hábito de chamar meu pai e minha mãe de papai e mamãe. Porque para mim eu sempre fui o filhinho deles. Mas, geralmente, pequenininho fala papai. Por quê? Está aprendendo a falar. Papai. A Bárbara uma vez falou assim para mim, o Luca parou de chamar eu de mamãe. Eu queria tanto que ele continuasse chamando. Mas por que parou? Porque ele está amadurecendo. E muitas das vezes algumas palavras vão mudar. Mas o que eu quero que você entenda é que aqui quando a Bíblia está falando do filho adotado, o filho na qual somos chamados de filho da adoção, a qual podemos clamar por Abba Pai, está falando desse filho pequeno, desse novo nascimento. E agora aqui em Mateus nós estamos vendo o filho grande. Então a palavra para filho do Abba Pai, do original, é o filho teknon. Se você for pegar a letra do original, você vai ver que esse filho é teknon, enquanto esse filho de Mateus é huios, do original. Então, na qual vocês se tornaram teknons de Deus, os filhinhos de Deus. O recém-convertido, o primeiro amor, aquele que ainda está, papai, papai, o Senhor é maravilhoso, aquele amor todo, é o filhinho. Mas a Bíblia está nos orientando a nos tornarmos o huios de Deus, que é o filho maduro. E o que o filho maduro ele faz? Ele obedece. A criança dá trabalho, sim ou não? Aí vem o Benício agora. Vou dar o testemunho do Benício. Ontem nós estávamos em casa. Eu e a Bárbara estávamos lá, sentados no sofá, conversando, e o Luca e o Benício correndo, brincando. E aí eles estavam num hábito de sair correndo, e aí o Benício vinha atrás e o Luca fechava a porta. Pum! Aí a Bárbara, Luca, para, vai machucar seu irmão. Oh. Fala lá com o Luca. Aí eu dou um grito: Luca, para, rapaz, vai machucar seu irmão. Aí parou. 5 minutos, 10 minutos. Passou 15 minutos, o que aconteceu? Só escuta as pegadas. Tum, 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 tum. Pá! E porta batendo. Até que daqui a pouco eu tô na sala junto com a Bárbara, só escuto uma porta batendo. Pum! E o Benício. Eu falei: você machucou. Mas como já estamos acostumados com criança chorando o dia inteiro, na nossa cabeça não foi nada. Daqui a pouco, o segundo grito dele foi um grito muito mais alto e muito mais de dor. Aí eu falei: alguma coisa aconteceu. Saí correndo. Na hora que eu chego no quarto, tá o dedinho dele dentro da porta. E a porta fechada e o dedo dele lá dentro. Eu abro a porta com tudo, tiro o dedo dele lá de dentro, sangue escorrendo. Bárbara, o que foi? Pega tudo, vamos para o hospital agora, quebrou o dedo desse menino. Já lembrei do meu dedo, que parece uma mandioquinha. Eu falei: ele quer ser igual ao pai dele. Pega esse menino, vamos para o hospital, quebrou o dedo dele, não sei o que. E o Luca, meu Deus do céu, e agora chama a atenção do Luca, não chama, e vamos fazer tudo ao mesmo tempo, e arrumando o menino e chamando a atenção do outro. E por que você não obedece? Está vendo o que aconteceu? Você não obedeceu, olha o que aconteceu, você machucou seu irmão, porque você não obedeceu. Mas, repete comigo, gente: criança dá trabalho. Quem é pai e quem é mãe, concorda com isso? Sim ou não? Dá trabalho, Evertão? Dá, Evertão? Dá, ô Marcele? Deu trabalho, Mariazinha? Deu? Ainda dá trabalho? Dá trabalho ainda, tá vendo? Criança dá trabalho. Criança dá trabalho. E aí o Senhor Jesus, Ele está nos ensinando a deixarmos de sermos criancinhas na fé. Vocês ouviram: odeiem aquele que vos persegue. Eu vos digo: orem por quem persegue vocês.
ama quem persegue vocês, e assim vocês se tornarão os filhos do meu Pai, os filhos de Deus. Ele está dizendo, e assim vocês vão mostrar que vocês são filhos maduros. A maturidade, ela custa tudo, pessoal. Porque o quanto mais você se entrega para Deus, o quanto mais você se enche desse Deus, mais maduro você se torna. E aí a pergunta que eu te faço para você nessa noite: você tem sido criança ou você tem sido uma pessoa madura na fé? Porque criança, ela dá muito trabalho. E isso ministerialmente também. Imagine você que a gente tem um monte de criança tocando louvor. Imagine que eu pego a Manu e eu coloco a Manu aqui para cantar. Manu, você vai cantar. Aí eu pego o Luca e falo: Lucas, segura o violão do Marcel. Aí eu pego o Mateus. Mateus, você vai tocar o teclado. Você vai tocar o teclado. Olha o Mateus aqui tocando teclado aqui, ó. E a Manu: nada temerei, sei que não estou sozinho. Dá trabalho, sim ou não? Então, quando nós temos várias pessoas dentro da igreja, crianças na fé, a gente tem um monte de trabalho. Quando na realidade era para nós termos pessoas maduras para que o reino crescesse, para que o reino continue crescendo. Eu coloquei aqui 5 características de um crente maduro e de um crente imaturo. De um crente maduro e de um crente imaturo. Só que antes de falar elas, o apóstolo Paulo, ele fala algo, quer dizer, tudo dá em se entender que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, mas nós não sabemos o autor, exceto, né? Incerto. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Abre aí, Mateusão. Eu quero compartilhar algo com vocês aqui primeiro. O que a Bíblia fala para esse povo aqui? Olha só. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Pois, embora a esta altura já devessem ser o que, gente? Ser mestres. O apóstolo Paulo está falando aqui, a gente está passando por uma situação difícil de entender, porque vocês estão negligenciando as escrituras, a palavra. Porque nessa altura toda aqui do campeonato, vocês já eram para ser o quê? Mestres. Nessa altura toda aqui, vocês já eram para estar ensinando. Vocês já eram para estar levando o evangelho para um monte de gente. Mas vocês estão negligenciando. E aí diz assim: precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento o quê? Sólido. Olha só, aqui é uma lapada que o apóstolo Paulo dá. Ou seja lá quem foi que escreveu. Mas ele fala assim: vocês precisam de alguém que ainda ensine vocês. O que ele está falando aqui? É o crente imaturo, é a criança. É a criança, é aquele que o tempo todo você precisa. Marcelo, para de fazer isso, Marcelo. Mas de novo, Marcelo. A criança que está lá: ô Marcelo, mas toda hora, Marcelo, tem que falar a mesma coisa para você. Até quando? Até quando eu vou ter que falar a mesma coisa para você? Toda hora a mesma coisa. Toda hora quer atenção. A criança, ela é assim. Às vezes eu brinco com o Benício, e aí a Bárbara fala para mim: brinca com o Luca também. Sabe por quê? Porque às vezes eu tô brincando com o Benício e o Luca tá lá assim, só de zoinho de canto aqui, ó. Tá olhando. Aí eu vou lá e tenho que fazer a mesma brincadeira com ele. Ou às vezes ele até fala, eu faço alguma brincadeira com o Benício, ele fala: faz comigo, faz comigo, faz comigo. Por quê? Porque criança é assim. A criança, ela é assim. Agora imagina você ter um namorado criança. Você ter um casamento com uma criança espiritual. Você ter uma igreja com um monte de criança. Você imagina você ter um pastor criança.
o apóstolo Paulo está falando aqui, vocês estão ainda até agora precisando de alguém que ensine a vocês. Gente, eu sempre falei isso e torno a repetir: homem de Deus nenhum vai fazer você ser dependente dele. Amém? Eu não quero ninguém dependente de mim. Ninguém. Amanhã, depois eu não estou mais aqui, vai ter outro aqui. E a gente está seguindo um só, que é quem? Que é Cristo. Ah, o pastor Cláudio foi usado no tempo que ele ficou e acabou. Mas a palavra, ela precisa ser pregada, e a palavra precisa ser seguida, e você precisa ser maduro espiritualmente falando. Porque grandes escândalos vão acontecer, e se nós não formos maduros, o que vai acontecer? A gente vai desanimar, a gente vai achar que todo mundo é igual. O que mais tem aí fora é um monte de gente desviada da palavra de Deus. E sabe por quê? Porque se sujou, porque dentro da igreja aconteceu um negócio, o pastor traiu a esposa dentro da igreja. Aí o que o camarada faz? Sai da igreja, abandona Cristo, não está nem aí mais com a palavra de Deus e acha que todo mundo é igual. Mas o que essa pessoa era? Criança. Por que criança? Porque nós seguimos um só, que é Cristo. E é os ensinamentos dele que importa, é os ensinamentos dele que interessa. E é muito legal porque quando nós lemos aqui, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Continua aí, Mateus, por favor. Quem se alimenta de leite é ainda o que, gente? Criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Vai para o próximo. No entanto, o alimento sólido era para os adultos, os quais pelo exercício constante se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quem é que precisa de leite? Criança. Quem é que precisa de alimento sólido? Adulto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, o que eu estou pregando aqui é leite ou é alimento sólido? É leite. Sabe por que é leite? Você vai entender agora o que é o leite e o que é o alimento sólido. Alguém aqui preparou a palavra de hoje? Alguém aqui me ajudou a preparar a palavra de hoje? Nem a minha esposa que está comigo me ajudou a preparar. Vocês estão recebendo tudo sem preparo nenhum. Quem é que recebe isso? Quem aqui recebe leite? A criança precisa fazer a comida dela? A Manu faz a comida dela? O Mateus faz a comida? Mas vocês fazem, sim ou não? O leite, quando a Bíblia está falando aqui, o leite é algo que não precisa ser feito, ele é entregue. E quando o apóstolo Paulo está falando do alimento sólido, é um alimento que nós fazemos. E aí isso muda tudo. Porque vai ter dias que a gente vai estar na igreja, a gente vai ouvir uma palavra maravilhosa e a gente vai falar: nossa, hoje eu fui edificado. Essa palavra mexeu comigo, mudou. Só que isso é leite. É leite. Isso não muda a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o alimento sólido. E o que é o alimento sólido? É você chegar na sua casa e você cortar o tomate. Você cortar, sei lá o que. Eu ia falar cebola, mas o Everton não gosta de cebola. Mas é você pegar o arroz, você colocar na panela, colocar o alho, colocar lá o óleo e você preparar. Tem o tempo de preparo, vai demorar 10, 15 minutos. Aí você vem com uma carne, você prepara ela. Vamos falar de churrasco, vai, né, Toninho? Coisa boa, né, Toninho? Então você vai ter que pôr lá o carvão, você vai ter que pegar a carne, você vai ter que salgar ela do jeito certo, você vai ter que pôr lá, vai ter que ver o ponto da carne. Você vai ter todo um preparo. Aí você vai lá e vai comer aquela carne. E aí você vai se deleitar. Que carne maravilhosa. Aleluia. Isso é alimento sólido. Em outras palavras, é você pegar as escrituras e você abrir a escritura e você começar a estudar. Deixa eu cortar a palavra aqui, deixa eu entender o que isso aqui está falando para mim, o que Deus está falando para mim. E aí você digere aquilo e você fala: meu Deus do céu, o quanto que eu estava vivendo o tempo todo errado, e agora eu estou entendendo nas escrituras, e agora eu vou começar a colocar isso em prática. Isso é alimento sólido. É aquele alimento que você prepara. Então lembre-se disso: criança precisa de leite, adulto precisa de alimento sólido. Já mostra hoje aqui para muitos, se somos crianças ou maduros na fé. Porque enquanto nós estamos aqui só vivendo do leite,
que o pastor prega, do que Deus me usa para falar com vocês, gente, vocês nunca vão amadurecer. Vocês não, nós. Eu também não vou amadurecer. Enquanto eu vivo só da revelação dos outros, eu não vou amadurecer. Eu preciso eu preparar o alimento. Eu preciso eu ir caçar, pegar a comida, pegar o dinheiro, ir lá gastar o dinheiro, porque tudo isso representa o que? O meu tempo. Criança, ela dá trabalho. Adulto assume o trabalho. Criança consome. Adulto serve. A gente precisa entender isso, em nome de Jesus. Então, 5 características de um crente maduro. Primeira característica, eu vou falar de um crente maduro e de um crente imaturo. São 5 de cada. Amém? 5 características. A primeira do crente maduro: ele vive pela palavra e não pela emoção. O crente maduro, ele não é guiado pelo que ele está sentindo, mas ele é guiado pelo que Deus diz para ele. E como é que eu sei o que Deus fala para mim, pessoal? Através do quê? Da Bíblia. Deus vai falar em muitos momentos no nosso coração, sim ou não? Vai falar. Deus vai falar comigo muitas das vezes no meu interior. Mas hoje, se tem algo que nós sabemos que é a palavra de Deus escrita, é a Bíblia. Então, o crente maduro, ele não age pela emoção do momento. Ele age pelo que a palavra de Deus diz para ele fazer. Ele toma ações, as atitudes dele, pelo que a palavra de Deus diz para ele fazer. Então, se ele está com dúvida, ele não vai agir na dúvida, ele vai ler a Bíblia. Ele vai entender o que a Bíblia manda ele fazer. E agora, será que eu faço isso ou eu não faço? Deixa eu ver o que Deus quer que eu faça. E aí ele vai lá, ele vai preparar o alimento, ele vai ganhar tempo nas escrituras. Ele vai pegar a Bíblia, ele vai ler, ele vai ganhar tempo, ele vai ficar meia hora, 1h30, 2 horas lendo a Bíblia, para ele poder entender o que Deus tem para ele. Esse é o crente maduro. E o imaturo? O imaturo, ele é puro sentimento, é pura emoção. Então hoje ele está firme, amanhã já não sabe. Hoje ele está, é uma montanha russa espiritual. Uma hora ele está lá em cima, benzão, daqui a pouco ele está lá embaixo. Ele vive no sentimento, vive na emoção. Quer atenção o tempo todo. Eu saí da igreja. Por quê? Porque meu pastor, eu fiquei com dor de garganta um dia, ele não me ligou, você acredita? Tem gente assim, tem ou não tem, pessoal? Tem ou não tem? Como tem? O pastor, ele... Gente, para com isso em nome de Jesus. A gente precisa ser maduro na fé. A gente está aqui para um único propósito. Qual é o propósito que nós estamos aqui? É correr para o alvo. E qual é o alvo? É o reino de Deus. Amém? É o reino de Deus. A gente está aqui para servir. Então, a criança, ela dá trabalho, o adulto, ele serve. O que eu posso fazer para ajudar no reino de Deus? A criança, ela só reclama. O imaturo, ele só reclama. E eu já falei isso aqui uma vez. A área que você mais reclama da igreja é a área que Deus quer usar você. Porque se você está vendo problema nessa área da igreja, é porque Deus está mostrando para você ajudar. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu acho que está faltando músico no louvor. Pois então, fique à vontade, vai estudar um instrumento. Vai aprender a tocar baixo, vai aprender a tocar bateria. Imagine a Lúcia tocando bateria. Lúcia? Chama um baterista, Marcel. Glória a Deus, Marcel, chama um baterista. Lúcia? Ele já está na igreja lá. Então deixa ele lá, em nome de Jesus. Amém. Olha que belezinha. Mas está faltando não sei o que. Vai estudar um instrumento. Amém, pessoal? Às vezes eu acho que o som do culto está muito alto. A gente precisa de técnico de som. Vai estudar um pouquinho. Fala assim, pastor, me usa, me ajuda
a ver como é que regula a mesa de som, eu vou ter o prazer. Mas a criança, o imaturo, ele só vê problema. Só dá trabalho. Amém, pessoal? Não estou falando que você não tem que me falar as coisas que estão faltando na igreja. Não estou falando disso. Mas o que eu estou falando é que tem gente que ela ainda é muito criança, ela só vê defeito. Outra característica do maduro. O maduro, ele tem domínio próprio. O crente maduro, ele controla a língua dele, as atitudes e o impulso. Ele não explode por qualquer coisa. O imaturo é totalmente contrário. Eu vejo o Benício você briga com ele, joga as coisas no chão. Criança. Benício, para, rapaz, não sei o que. Maia as coisas no chão. Maia as coisas no chão. Não tem controle nenhum pelo impulso dele, pelas atitudes. Por quê? Porque criança é imatura. O imaturo, enquanto o maduro tem domínio próprio, o imaturo se ofende com facilidade. Qualquer coisa está ofendido, está ofendida. Qualquer coisa, vou sair da igreja. Por que você vai sair da igreja? É porque o pastor passou por mim e não me cumprimentou. Ou tem uma irmã da igreja. Nossa, eu já vi disso, gente. Eu encontrei a Marcele na 13 e fingiu que não me conheceu. Às vezes a Marcela tá com a cabeça lá no... Sempre ela tá com a cabeça. Ela quase me atropelou esses dias de moto, a Marcele. Eu vou sair da igreja, não vou pregar mais. Eu vindo de moto aqui, ó, na minha motinha. Eu falei, eu acho que eu conheço esse carro. Aí eu parei do lado dela aqui, eu de moto, eu olhando pra ela e nada dela olhar pra mim, eu bi, e nada. Eu falei, eu vou jogar a moto na frente que ela vai me ver, não é possível. Aí eu joguei a moto na frente, o carro começou a aproximar, eu falei, ela não tá vendo, Jesus. Daqui a pouco eu olhei pra trás, fez assim, ainda pra mim assim, ó. Aí eu falei assim, ô Marcele, oi pastor, não sei o quê. A Sabrina também quase me atropelou um tempo atrás. Foi atravessar a faixa do Guarani. Eu vim aqui com Jesus no coração comprar minha marmita para almoçar. Daqui a pouco, do nada, um carro veio, eu parei assim, o carro parou. Falei, ô louco, Sabrina. Ai, pastor, misericórdia, pastor. Meu Deus do céu. Falei, quer matar o pastor, meu? Mas a criança, o imaturo, ele se ofende com tudo. Ai, não gostei do jeito que falou comigo. Deixa eu falar um negócio pra você, gente. O crente maduro, ele ama a repreensão. Sabe por quê? Porque a repreensão cresce. A repreensão faz crescer. A própria Bíblia fala que Deus repreende o filho que ama. O pai repreende o filho que ama. Por que a gente repreende? Por que eu repreendi o Luca ontem? Porque eu amo ele. E aquela repreensão que eu fiz com ele ontem já mudou toda a atitude dele hoje, o comportamentinho dele hoje. Por quê? Porque a repreensão, ela faz você crescer. Mas a criança muitas vezes não gosta. Você vai repreender ela, vem aqui dar um abraço no pai. Não, eu não quero mais. Sai. Quem está entendendo? Então, talvez chegar um dia, você vai chegar em mim e falar assim, ô Claudião, vamos conversar, vamos bater um papo? Aí a gente vai conversar, e você vai falar, tá acontecendo isso. Eu vou falar, você está errado. Segundo as escrituras, você está errado. Eu nunca vou falar de mim, amém? Segundo o que eu penso, o que eu acho, você está errado. Não, isso aí nunca vai acontecer. Se algum dia a gente conversar, a gente bater um papo, se você quiser uma orientação, eu nunca vou falar de mim, mas eu sempre vou falar o que a Bíblia fala. E de acordo com a Bíblia, e de acordo com as suas ações, você está errado. Ai, não vou mais na igreja. Só mostra o quanto imaturo você é. Amém? E no casamento é a mesma coisa. A Bárbara já me repreendeu várias vezes. E eu também já repreendi ela várias vezes dentro do casamento. Mas por quê? Porque estamos lidando com duas pessoas maduras. Agora esse aí imaturo,
só para mim. Ele que se vira. Imaturo. Se ofende com facilidade. Terceiro, o maduro. Ele é ensinável. O maduro, ele é humilde. O maduro, ele aceita a correção. Ele reconhece os seus erros, ele cresce com isso. Quem é maduro, quando alguém fala assim, ó, cara, eu não gostei disso. E a gente está falando de coisas que são reais. E também tem gente que, pelo amor de Deus, mas estamos falando de coisas reais. Amém, pessoal? Ele aceita, ele fala, não, realmente eu errei. Preciso corrigir a minha rota aqui, preciso corrigir isso aqui, preciso mudar isso daqui. O imaturo não aceita a correção. Ele sempre acha que está certo. O imaturo, você vai corrigir ele, não, porque você fez isso. Ele já, não, porque eu fiz, porque eu sei que lá. E começa a achar um monte de problema. Mas ele errado? Mas nunca. Foi assim com Adão e Eva, né? Ô Adão, quem falou para você que você está nu? Ah, a mulher que o Senhor me deu me fez comer o fruto. O Senhor que deu, eu não pedi ninguém. Ô Eva, e quem fez você comer o fruto? A serpente que o Senhor criou. Por quê? Porque não reconhece que errou. O imaturo é assim, todo mundo tem problema, menos ele. Tá todo mundo ruim, menos ele. O maduro não. O maduro, ele reconhece, ele muda, ele fala, não, realmente eu preciso mudar, eu errei com isso. Ele aceita a correção e ele muda a rota dele. Amém, pessoal? Quarto, o maduro, ele ama de forma prática. Ama de que forma? Prática. Então o que é isso? Não é discurso. Não é discurso. Ele serve, ele perdoa, ele se doa de forma prática. O crente maduro, ele ama com ação. Ele ama com atitude. Não ama falando que ama. Ele ama andando junto, perdoando. Amém, pessoal? O crente maduro, ele serve, ele se doa pelos outros, pela família, pela casa. Ele faz cada vez mais. E o imaturo? O imaturo, ele fala muito e vive pouco. Eu tenho muita dificuldade com quem arrota a santidade. Já ouviram esse ditado? Arrotar a santidade? Quem já ouviu isso? Porque aquela pessoa que fala, não, porque eu sou de Deus. Essa semana eu tive uma experiência com o Espírito Santo que eu até flutuei da cama. Eu conheci uma pessoa assim. A Bárbara tá dando risada que ela sabe também. Nossa, que faltava. Eu quase pergunto, e como que Deus não arrebatou você? Porque não é possível. Enoque que andava com Deus, Deus arrebatou você. Com certeza deve ser mais um Enoque. Deve ser, sei lá, da genealogia de Enoque. Você tem que ser arrebatado, porque o tanto de santidade que você fala. E aí você vai ver no íntimo do íntimo, é podre. Podre. É podre. Porque o imaturo, ele é assim, ele fala muito e vive pouco. Então ele tem muito discurso espiritual, mas a prática é pouquíssima. Pouquíssima. Quinto e último para a gente finalizar. O maduro, ele tem discernimento espiritual. Amém, pessoal? O crente maduro, ele consegue discernir o que é certo e o que é errado. Então ele não cai no engano. Você sabia que a Bíblia fala que nos finais dos tempos muitos serão enganados? Sabe por quê? Porque não é crente maduro. Então o fato de não ser crente maduro, ele ainda está se alimentando de leite, só daquilo que entregam para ele. E aí, como ele só se alimenta daquilo, ele vai comer aquilo que estão entregando. Então é muito fácil enganar ela. É muito fácil enganar ele. Quando eu cheguei aqui, eu tive muita dificuldade com a graça. Muita dificuldade. Aí sabe o que eu fui fazer? Eu fui ler a Bíblia. E aí quando eu li a Bíblia, eu entendi de fato o que é a graça. Eu entendi realmente o que é a graça.
Que a graça não é libertinagem. Mas também não é o que eu faço que me torna salvo. É o que Cristo fez. Mas eu tive a revelação por Deus e não por ninguém. Eu fui ler as escrituras para poder entender. Eu já até discuti com a Marcela uma vez num churrasco por causa disso. É verdade. Foi ou não foi? E foi lá na casa do seu, na chácara do seu Marcelo. E depois disso, nunca mais eu fui lá em seu Marcelo. Nós precisamos se perdoar, seu Marcelo. Nunca mais depois disso, acabei de lembrar agora. O seu Marcelo nunca mais chamou eu para ir lá na chácara dele. Depois disso. Olha, Marcelo, não precisa pedir perdão pro seu Marcelo. Não, seu Marcelo, agora eu queria ir na graça. Tá perdoado. Mas o maduro, ele é isso, ele tem discernimento espiritual. Então, alguém falou algo para ele, ele não sai aceitando assim. Ele vai conferir os fatos. Amém, pessoal? Vai conferir os fatos. E muitas das vezes, através das escrituras. Então ele vai ler. Peraí, deixa eu ver. O pastor falou lá que existe o filho e o filhinho. Será que é isso mesmo? Ele vai conferir. Ele vai ler, ele vai entender. Não, realmente existe o maduro e o imaturo. Eu preciso amadurecer. Eu preciso crescer na fé. Eu preciso crescer com Deus. Amém, pessoal? E o imaturo? O imaturo, ele age igual criança espiritual. Então ele vive em comparação, inveja, divisão, carnalidade, enfim. E aí, a pergunta que eu te faço nessa noite: será que você tem sido uma pessoa madura, espiritualmente falando, ou uma pessoa imatura? Porque o maduro, ele é assim, ele vai processar o alimento dele, ele vai fazer o alimento dele, gente. Então, se você deseja amadurecer a partir de hoje, gaste tempo na presença de Deus. Gaste tempo na presença de Deus. Leia as escrituras. Ore. Jejue. Se dedique. Porque Deus vai amadurecer você. Amém? É muito legal porque nós vemos isso nos discípulos. Os discípulos, quando começaram a seguir Jesus, e depois que Jesus ressuscitou e voltou para o Pai, como eram as atitudes dos discípulos? Eles amadureceram muito. Inclusive o próprio apóstolo Paulo. A Bíblia fala em Atos, eu não vou me lembrar agora o capítulo e versículo, mas a Bíblia fala que em Atos dos Apóstolos, que Paulo, ele teve uma discussão com Barnabé. E uma discussão pesada, a ponto deles se separarem. Porque Paulo ia com Barnabé para um lugar e Barnabé quis trazer com ele João Marcos. E Paulo não queria que João Marcos viesse. Porque em Atos 11 você vai ver que em uma missão que Paulo estava com Barnabé e João Marcos, João, ele sai fora da missão, ele foge da missão porque os cristãos estavam sendo perseguidos. E aí depois, quando surgiu outra missão, Barnabé quis levar João de novo. E aí o apóstolo Paulo falou: não, esse cara não vai com a gente. Esse cara fugiu da missão. E aí eles começaram a discutir por causa disso. E aí a discussão foi tão pesada que o Paulo foi para um lado e Barnabé foi para o outro com João, e Paulo foi com Silas. E daí depois Paulo e Silas é preso, todo mundo conhece essa história. E Paulo e Silas vão para um canto e João e Barnabé vai para outro. Aí sabe o que é o mais interessante? Que, se eu não me engano, lá em Coríntios, Paulo chama de novo João. E ele fala assim: por favor, tragam-me João, porque eu quero que ele vá comigo nessa missão, porque ele é apto para essa missão. O que é isso? Maturidade. Teve lá o desencontro no momento? Teve, mas aquilo não define o propósito. Amém, pessoal? Eu e a Marcela teve o desencontro aquela vez? Teve, mas aquilo não define o nosso propósito. Estamos aqui juntos de novo na mesma missão. E isso vai ter momentos que pode acontecer. Amém, pessoal? Mas a pessoa madura, ela entende, ela tem discernimento para poder entender a situação e não deixar aquilo no coração dela. E resolver a situação logo. Ela não fica com mágoa. Não tem tempo de magoinha.
de rancor. O João, aquela vez, o Barnabé brigou comigo. Não quero saber mais do Barnabé agora. Barnabé não é na minha cara, Barnabé. Não, lá na frente, o próprio apóstolo Paulo fala, não, chama João. Chama João para ir comigo. Então, a gente entende que na caminhada com Deus, nós precisamos ser pessoas maduras, pessoal. A gente não pode ser criança. Criança, ela não obedece, o maduro obedece. Amém? A criança, muitas das vezes, ela briga para se alimentar, para comer. O maduro, ele entende que ele tem que comer. Eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai que me acordava para ir para a escola. Aí ele vinha lá no quarto, ele batia na minha perna assim. Vamos, levanta para ir para a escola. Aí eu, pai, mais 5 minutos, vai. Aí ele vai, levanta para ir para a escola. Eu ia lá, levantava, escovava o dente da minha boca, não passava água na cara, nada, arrumava o cabelo, nada, estudava cedo para arrebentar. E eu ia com meu pai. Daquele jeito. Chegava na escola, abria minha mochila e colocava a cabeça dentro da mochila, assim, ó, para dormir. Hoje, eu sou maduro. Hoje a Bárbara não precisa ficar me acordando. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade. Eu sei que eu tenho que trabalhar, eu sei que eu tenho que ir lá, eu sei que eu tenho que trabalhar, que eu vou cortar cabelo para ganhar dinheiro, para sustentar minha casa, para pagar minhas contas, para... Quem está entendendo, gente? Porque eu amadureci. É quando você vai continuar sendo criança que você tem que ficar ouvindo que você tem que ler a Bíblia. Até quando a gente vai ficar ouvindo que a gente precisa orar? Até quando a gente vai ficar ouvindo que a gente precisa jejuar? Quando eu era criança, eu agia igual criança. Gente, nós não somos criança mais. Eu preciso ficar falando, viu? Você leu a Bíblia essa semana? Ai, pastor, não li. Por quê? Por que você não leu? Ai, pastor, esqueci. É sério que eu vou ter que ficar ligando para todo mundo? Vamos ler. Ô, Bia, você leu a Bíblia essa semana, Bia? Ai, pastor, não li. Vai ler agora. Ô, Emily, você orou essa semana, Emily? Ai, esqueci. Isso é coisa de criança. Adulto sabe o que tem que fazer e faz. Ai, pastor, mas eu não consigo entender a Bíblia. Meu irmão, se vira, vai ler a Bíblia, vai dar um jeito de entender. Vá orar, ore a Deus e leia, mesmo que não está entendendo, mas leia até entender. Porque adulto é assim. Eu não sei fazer. Você não dá um jeito de aprender a fazer? Quando você está no trabalho e você não sabe fazer, o que você faz? Você dá um jeito de aprender. Por quê? Porque você é adulto. Você é adulto. Você é maduro. Agora aqui na igreja, você não pode ficar o tempo todo esperando ser cobrado para fazer alguma coisa. A gente precisa amadurecer, pessoal. Nós precisamos. E é por isso que eu mergulho nisso aqui, ó, na Bíblia. Eu oro todos os dias. Eu leio todos os dias. Porque eu preciso amadurecer. Porque eu não quero ser uma criança espiritual. A Helena, ela vai contar o testemunho dela outro dia, mas ela veio, a pastora, aquela vez o senhor pregou assim, 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 assado. Eu falei pro Gaúcho que a gente precisava fazer isso. E a gente fez isso que o senhor falou. E aí Deus abençoou. Posso falar? Posso? Então vou falar. Eu já falei, mas não falei o que é, né? Eu só falei que ela falou. Posso falar mesmo? Ela me procurou e falou assim: pastor, eu tenho um testemunho para dar. Eu falei: que foi? Lembra quando o senhor pregou no final de dezembro, eu acho, que crente não tinha nome sujo? Eu falei: lembro. Eu até fiquei meio assim na época. Falei: mas eu tô aqui para falar a verdade, né? Então, pastor, eu e o Gaúcho, a gente tava com uma dívida grande, né? E aquilo tava incomodando a gente. E não era nem
Não era nem de vocês, né? Não foi isso que a senhora falou? Dívida antiga. E estava lá. E aí eu preguei que crente tem que ter um nome limpo. Porque o nosso nome exalta o nome do Senhor. Amém, pessoal? E aí ela falou que saiu do culto e conversou com a Gaúcho. Não, a gente precisa resolver isso. E foi lá, tratou a dívida, resolveu, pagou e agora não tem mais nada. Em 3 meses. Amém? Isso é testemunho para mim. Na onde a palavra ela entra e ela vem como uma espada de 2 gumes e aí ela transforma. E aí a pessoa escuta e ela fala assim: meu Deus, eu não posso viver assim. E aí foi lá e pagou e Deus deu condições e limpou o nome e agora está com o nome mais limpo que o bumbum do Benício. Limpinho. Por quê? Porque o maduro ele é assim. Eu estou errando nisso aqui. Então até quando a gente vai continuar errando? É criança, você tem que ficar falando toda hora: Luca, para de bater a porta. 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 Luca, eu não falei para você parar de bater a porta. Olha o que você fez aqui agora. Olha o que aconteceu aqui. Criança é assim. Nós que somos maduros não podemos. Eu já falei, Deus já falou, a vizinhança já falou. Você já ouviu 1 milhão de vezes que você precisa mudar nisso, você precisa mudar comportamento nisso, e a gente continua fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque criança é assim. Mas quando eu assumi o meu papel de homem, de mulher madura, aí eu vou ser guiado por Deus. Amém, pessoal? Aí eu não vou ter tempo de ter maguinha, rancinho. Ai, tô com raiva. Sabe por quê? Porque você vai jogar sua raiva na presença de Deus. Porque o maduro ele é assim. Deus, eu tô aqui, ó. O maduro ele é sincero. Deus, eu tô aqui na tua presença, eu tô com raiva, eu tô com ódio no coração. Ai, meu pai, se eu ver aquela pessoa, eu mato ela, Deus. Mas eu tô aqui porque eu sei que eu preciso amadurecer nisso. Eu não quero ser mais assim. Amém? Então a gente precisa amadurecer. Vamos orar mais. Vamos ler mais a Bíblia. Vamos nos aproximar mais do Senhor. Porque esse é o único meio da gente amadurecer espiritualmente falando. Porque senão daqui a pouco você vai ter 30, 40 anos de igreja. E tá tomando leite ainda. Misericórdia, pessoal. A gente precisa preparar o nosso alimento. Amém? Fica de pé no seu lugar.